Olá pessoal, vamos então à nossa disciplina Logística Empresarial, na continuação do tema 4, as áreas de atuação da logística, hoje com a aula 3, controle de estoques. Então, nós temos que definir então que estoques é um acúmulo, seja de matérias-primas, seja de insumos e de produtos acabados. Então, eles poderão, em alguns casos, aparecer em grande volume, então em grandes números de pontos dentro dos canais de distribuição. Então, esses produtos geralmente são da parte de produção da empresa. Também não podemos esquecer que nós temos uma parte dentro da cadeia de suprimentos onde eu acumulo matérias-primas e insumos e eu preciso ter o controle também desses estoques. Então, dentro da cadeia de suprimentos, então, dentro dessa constituição de fornecedores, fabricantes e os pontos de vendas, eu tenho, então, a identificação desses estoques. Então, se a gente fosse pensar um pouquinho entre fabricantes e fornecedores, eu tenho o controle de estoque, então, o acúmulo de certos produtos, matérias-primas e insumos que necessitam desse controle. A partir da produção, então, da manufatura desses produtos, eu tenho os produtos acabados. Esses produtos também são estocados. Ele necessita também de um controle de estoque que vai levar esses produtos acabados até os seus determinados pontos de venda. O controle de estoque ele pode ser efetuado dentro de depósito, dentro de armazéns, inclusive na hora do transporte ou na movimentação desse produto até um determinado local e, é claro, dentro de centros de distribuição. Qual que é o principal desafio de tudo isso? É identificar então esses benefícios, verificar a utilização e o gerenciamento dos níveis, então a quantidade de produtos que estão armazenados. Então o controle ele efetivo dentro da armazenagem, ele começa no recebimento e tem o seu término na expedição, na saída. Mas, enquanto esse produto aguarda um determinado pedido pelo cliente, ele também deve ser controlado. Eu preciso saber o que há dentro dos meus estoques, o que há dentro da minha armazenagem. E é claro, adequar esses produtos às necessidades da empresa, que em alguns casos a gente tenta entender através do giro desses estoques. Então, tem produtos que giram muito rapidamente, então eles vão ser movimentados rapidamente e vão ser adquiridos ou produzidos rapidamente. Mas também há produtos que o giro é baixo, mas há a necessidade de ter esses produtos. Então, esses produtos vão ficar guardados à espera de um determinado pedido e aí sim o controle também efetivo dele. Nós temos alguns tipos de estoque. O estoque de matéria-prima, então é uma mercadoria que vai sofrer uma transformação, principalmente por parte do fabricante. Eu tenho um estoque de materiais semi-acabados, ele fica na guarda, principalmente ele fica perto das linhas de montagem dentro da produção. Essa também é uma preocupação e um cuidado que a logística tem que ter. Nós temos o estoque de produtos acabados, que é o mais comum, praticamente na apostila de vocês fala muito sobre isso. Então é um produto que ele já está pronto, né? Ele fica à guarda do pedido aí aos seus determinados pontos de venda. Nós também temos os estoques em trânsito. Então são mercadorias que estão em trânsito no transporte. Ou vamos pegar como exemplo dentro de um veículo de transporte, um caminhão. Então ele está estocado dentro de um equipamento até a chegada no seu ponto de venda ou até o consumidor final. Nós temos também o estoque de segurança. Ela é uma quantidade, em determinados casos, para que onde uma empresa ela sabe o seu giro de estoque ou sua determinada demanda, eu acabo regulando essa demanda através de um estoque de segurança. Agora, esse estoque de segurança ele não pode ser um achismo, porque a gente fica à guarda de uma demanda. Então, isso necessita principalmente entender o giro do estoque. Então, eu peço uma atenção para vocês na leitura, principalmente desse capítulo dentro da nossa disciplina de logística empresarial, onde fala sobre principalmente o giro do estoque. Então, ele é determinado através principalmente dos estoques de segurança. Como determinar isso? Então a logística precisa de uma ferramenta. Essa ferramenta principal ela é chamada de dentro de serra.
aonde ela demonstra um determinado tempo, então na abscissa, o tempo que esse produto, e quando eu trabalho na ordenada pela quantidade, eu chamo isso de quantidade ordenada do tempo que esse produto fica parado na abscissa e na continuidade da ordenada através das quantidades. Como nós vemos aqui no quadro, então eu tenho um consumo de um produto qualquer, aonde eu tenho na abscissa o tempo desse produto e eu tenho na ordenada a quantidade. Então ele acaba tendo uma forma de reposição e consumo, reposição e consumo. Esse é o famoso gráfico dentro de serra, onde ele tenta medir através de níveis ideais. Mas ele também pode ser feito de uma outra maneira. Então é importante determinar um sistema que nós denominamos sistema máximo e mínimo, aonde eu tenho no sistema máximo o meu estoque máximo, então a minha capacidade de armazenagem. Eu tenho o estoque mínimo, que também é chamado de estoque reserva ou estoque de segurança. Quando isso não houver, o estoque mínimo é zero. E na relação, então, do gráfico dentro de serra, eu tenho o consumo e a reposição, aonde entre o consumo e a reposição eu posso determinar o meu ponto de pedido. O que seria esse ponto de pedido? Uma quantidade de produtos que eu mantenho armazenado, em alguns casos com a utilização de um estoque de segurança, eu continuo comercializando esse produto, vou às compras ou aguardo a produção pela manufatura, e o que eu continuo vendendo esse produto não falte para determinados pedidos. Eu tenho então também o lote de compra, né, que é a soma do estoque máximo, mais aquilo que vai ser comprado, então adquirido, e principalmente na função consumo e reposição, eu tenho o tempo de reposição, o tempo que esse produto vai ser reposto no armazém. Então, o controle de estoque ele tem essa função, o cuidado com o produto, mas saber na necessidade que ele tem, da entrada, da saída, a soma da entrada e a saída, esse produto deve estar lá na armazenagem, dependendo de caso a caso e de empresa a empresa. Muito obrigado, nos vemos no próximo encontro e ótimos estudos.